suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus estamos reiniciando mais um programa nesta manhã de terça-feira, hoje 8 de setembro. Hoje comemora-se o dia do alfabetismo e nós vamos nessa oportunidade ouvir no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre o alfabetismo, que aliás, diga-se de passagem, em nosso país a educação está realmente ou deixa muito a desejar. Por isso, nós vamos, sem perda de tempo, ficar com o Cada Dia. Olá! O que você mais gosta de fazer? Assistir televisão, ouvir música, escutar um bom programa de rádio ou ler um bom livro? Todos os veículos de comunicação e informação são importantíssimos, mas se você respondeu ler um bom livro, optou por uma excelente escolha e é uma das pessoas mais privilegiadas. Saber ler abre a mente e nos faz participantes da informação ao nosso redor e nos dá a oportunidade de crescimento intelectual. Mas nem todas as pessoas têm a oportunidade e leitura suficiente para discernir letras e códigos. Segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatístico, IBOP, 75% das pessoas com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever direito. Um dos maiores problemas dos países subdesenvolvidos é o analfabetismo. Que muitas pessoas têm que parar de estudar para trabalhar, né? Muita pouca oportunidade, né? A pessoa que trabalha, que nem eu mesmo trabalhei no sítio, era muito pouco isso aí, né? E era longe a escola, então nossos pais preferiam que a gente trabalhasse do que estudasse. Mas agora faz falta, né? Nós não podemos aceitar, né, analfabetos em pleno século XXI. Pior do que não ser é sentir-se pronto. É você achar que você está pronto, você é acabado, você é o referencial para o mundo. E a gente incorre muito nesse risco, nesse erro, né? E deixa de amar, e deixa de ser. A gente precisa cada vez mais descobrir quem somos, né? E sermos, né? E não basearmos a nossa vida naquilo que fazemos, ou nos títulos que temos, ou naquilo que reunimos, mas a partir daquilo que é a nossa vida, né? Nossa essência. Eu posso dizer assim que sou um cara cheio de erros e pela graça e misericórdia de Deus, acertos. Eu estou querendo viver e descobrir a cada dia em Deus quem eu verdadeiramente sou e quero ser para Ele. Entendeu? Para a glória dele. Essa tem sido a minha busca nesses anos todos. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si.
Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser. A luta para reduzir o analfabetismo é antiga e zerar esse índice tem sido muito difícil. Há tempos, a educação é considerada um dos maiores privilégios dos quais o ser humano pode gozar. Analfabetismo, este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Este é um dos desafios dos governos mundiais e não é diferente aqui no Brasil. Para o Ministério da Educação do Brasil, a meta é a redução em até 50% do analfabetismo, mas com todos os esforços até hoje, cerca de 13 milhões de pessoas na faixa dos 15 anos ou mais ainda não sabem ler ou escrever. Segundo a definição da Unesco, uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade. Isso ajuda a continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade. Um dos maiores problemas dos países subdesenvolvidos é o analfabetismo. A luta para reduzir o analfabetismo é antiga e sua erradicação não tem sido possível. Há tempos, a educação é considerada um dos maiores privilégios dos quais o ser humano pode gozar. A sociedade está experimentando uma nova forma de analfabetismo, chamado de analfabetismo digital. Este tipo de carência está relacionado com a falta de conhecimento necessário para utilizar computadores pessoais, celulares e agendas eletrônicas.
e dominar os sistemas que operam estas máquinas, como, por exemplo, navegar na rede mundial de computadores. O grande problema do analfabetismo no mundo continua sendo um dos grandes temas prioritários a solucionar. A alfabetização é um dos fatores-chave para resolver um dos problemas mais urgentes da sociedade, que é a realização plena do ser humano. Só se dá através da educação e promovê-la é fundamental para o desenvolvimento das nações. A meta da ONU de reduzir pela metade o analfabetismo no mundo está longe de ser alcançada. Entre os 53 países que estão distantes do objetivo está o Brasil. Educação para todos. Há 10 anos, no Fórum Mundial de Educação em Dakar, 164 países assumiram o compromisso de garantir o acesso de mais pessoas ao mundo das letras. Mas o último relatório da Unesco revelou que há muito que ser feito. Existem ainda 760 milhões de analfabetos no mundo. As Nações Unidas ainda estão distantes do objetivo proposto: reduzir pela metade a taxa de analfabetismo entre os adultos. O principal motivo é a falta de vontade política. Muitos governos não consideram que os esforços em alfabetização possam contribuir também para o aumento da produtividade e para a prosperidade em alguns países. As mulheres são marginalizadas em muitas sociedades e correspondem a 66% dos analfabetos em todo o mundo. As pessoas que não sabem ler e escrever, em geral, pertencem às camadas mais pobres da população e, geralmente, precisam lutar diariamente para sobreviver. No entanto, esse círculo vicioso da pobreza poderia ser rompido por meio de políticas e investimentos em educação. Mesmo em meio a tudo isso, e principalmente frente ao descaso político, ainda existem pessoas que, independentemente da idade, se esforçam para buscar o sonho de decifrar as letras e a formação de palavras. Acompanhe esta reportagem. Em pleno século XXI, não saber ler e escrever ainda é uma dificuldade na vida de um número altíssimo de pessoas. Segundo estudiosos da educação, essa é uma herança lá dos tempos do Brasil colônia, ou seja, antes mesmo de nos tornarmos um país, o analfabetismo já era um problema. Uma solução eficiente no combate ao analfabetismo é a existência de políticas públicas, como em Campinas, no interior de São Paulo, onde o município, mesmo já sendo considerado livre de analfabetismo pelo Ministério da Educação, a prefeitura não se dá por satisfeita. A intenção por aqui é erradicar o analfabetismo. Em 2010, nós ocupávamos o 5º lugar entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes, com menor indicador de pessoas não alfabetizadas até o 5º ano do ensino fundamental. Nós temos feito, a partir daí, campanhas anuais. Em 2017, fizemos a primeira caminhada pela erradicação. Temos feito publicidade em todas as mídias, com panfletos e todos os formatos possíveis, nos ônibus, nos terminais, nos clubes, em todos os lugares, para que nós possamos convencer as pessoas com mais de 15 anos que não têm ainda essa escolaridade, que eles não só consigam aprender para tirar o certificado até o 5º ano, mas consigam progredir nos outros ciclos formativos, porque nunca ninguém pode parar de estudar até o final da vida. Segundo Darcy, a partir da idade adulta, existe mais resistência para se voltar à sala de aula. Porém, Ocean e Simval são exemplos de alunos que sabem o quanto é valioso esse aprendizado. Então, foi informação de outras pessoas, de vizinhos e meus amigos, né? Que falou que tinha possibilidade de eu terminar meu estudo. Aí, achei aqui, fiz a matrícula e estou aí, firme e tentando ir até o fim para conseguir o meu objetivo, que é terminar o meu estudo. Trabalhei muitos anos na roça, né? Então não tive essa oportunidade de estudar, mas a minha vontade era muito, né? Eu acho que todo mundo tem a oportunidade e que busque, né? Que busque, porque é uma coisa boa para todos nós, né? De acordo com a secretária de Educação de Campinas, um outro objetivo é reduzir também a quantidade de analfabetos funcionais na cidade. O analfabeto funcional, nós temos que cuidar desde lá da criança pequena, né?
a escola não pode produzir analfabetos funcionais. Então nós temos que ter esse cuidado de ter uma educação de qualidade, uma alfabetização de excelência, para não produzir analfabetos funcionais. Mas como nós temos, e é uma mazela do nosso país, atendendo até também o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e o Plano Municipal de Educação, nós também fizemos uma busca ativa, através de divulgação, tudo, desses analfabetos, que são meninos e meninas a partir dos 15 anos, que ou terminaram ou não o ensino fundamental e o ensino médio, mas que têm extrema dificuldade em português e matemática. Não podemos negar, a educação é uma ferramenta extremamente útil para combater a pobreza e a desigualdade, elevar os níveis de saúde e bem-estar social, criar as bases para um desenvolvimento econômico sustentável e a manutenção de uma democracia duradoura. Analfabetismo, um problema de todos. Queremos continuar com esse assunto com o pastor Jeremias Pereira. Vai ser logo depois do intervalo, então continue aí. Olá, gente boa! Programa Cada Dia, trazendo para você uma palavra de fé, de amor e de esperança. Paz esteja no seu coração e no seu lar. Amém? Percebeu? O microfone aqui hoje é outro, hein? O negócio aqui tá melhorando cada vez mais. A conversa nossa de hoje é sobre analfabetismo. Viu como é que é demorado falar essa palavra? E se falar ligeiro, é analfabeto. Como é que é? Como é que é? Você conseguiu falar aí? O cara que não sabe ler. Vamos falar o trem assim. Não é? Esse é um dos grandes problemas da nossa pátria amada Brasil. Muita gente que não sabe ler. Quando a pessoa não sabe ler, parece-me que os horizontes deles sejam limitados. Parece-me, pelo menos para a maioria de nós. A leitura e compreensão, não é assim? Porque tem o analfabetismo funcional. Atinge gente principalmente acima de 15 anos. Eles leem, mas não compreendem. Mas isso vai ter que tratar, não é? Se tiver alguém na sua família, não deixa de investir para ajudar. Mas tem alguém aí que não sabe ler? Alguns dos nossos pais e avós, alguns muito amados, uma inteligência rara. Minha esposa, Cláudia Maria, que é Cláudia Maria, mas para mim aqui é Claudinha Maria. Tem uma dindinha, 91 anos. Dona Eugênia, pensa numa inteligência brutal, maravilhosa. Mas desde criança não conseguiu, trabalhando, morava em fazenda, trabalhando, cedo teve que trabalhar, acabou, não aprendeu a ler. E depois acabou não aprendendo a ler. Mas quando você conversa com ela, pense numa mulher inteligente. Toda a igreja deveria preocupar-se com os que não sabem ler. Toda a igreja. Devia orar, pensar uma maneira de ajudar. Há programas maravilhosos. Há programas que ensinam aprender a ler através da Bíblia. Olha que duas coisas boas. Já aprende a ler e já conhece a eterna palavra de Deus. Tem umas histórias muito interessantes lá no sertão. Eu conheço um irmão, um pastor chamado Tião. Pensa num homem inteligente, pois ele queria aprender a ler. E ele começou a orar,
Jesus me ensine a ler, Jesus me ensine a ler. Ele pegava a Bíblia e começava a olhar a Bíblia assim, como se ele estivesse lendo e falando em voz alta e orando para Deus o abençoar. Pois, menino, você acredita que aconteceu? Um dia ele está lá debaixo de uma árvore, lá no sertão da Paraíba, olhando aquelas letras e tal, aí começou a falar em voz alta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa maravilhosa. Eu conheço o pastor Tião, lá de Itaporanga. Um milagre que Deus fez na vida dele. Conheço alguns pastores que são analfabetos. Conheço no sertão no interior do Paraná. Conheço no interior de Minas Gerais. São homens e mulheres de inteligência maravilhosa, de mente maravilhosa, mas que não conseguem ler. Então, alguém precisa ler, e aí eles trazem no coração a eterna palavra de Deus. É claro que isso talvez você que tem a televisão, está vendo esse programa, nem precisa dessa exortação, mas é melhor a gente dar do que não ter, é ou não é? Eu sou de uma região de Minas que chove pouco, então a gente fala assim, é melhor sobrar água do que faltar. Então deixa eu falar com você. Você está zelando para que seus filhos, seus netos e as crianças da sua família aprendam a ler? Você tome responsabilidade. Leve, insista, porque a princípio a tarefa de aprender a ler é desafiadora, mas aprendeu. Por que o crente quer aprender a ler? Claro, gente, queremos aprender a ler, sabe por quê? Presta atenção. Queremos saber para ler esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. É claro que nós sabemos, Moisés sabia ler, não é? Dos grandes escritores da Bíblia. Josué sabia ler, um dos grandes generais da história, diz para ele ler e meditar na palavra de Deus. E se você quiser chegar mais perto, vamos passando a história e correndo centenas de anos, nós chegamos, nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, aprendeu a ler menino. A Bíblia diz que um dia ele foi na sinagoga, menino estava lendo o profeta. Paulo sabia ler. E Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, verso de número 3, dizendo assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Você sabe ler? Mas você não gosta de ler, hein? Preguiçosa? Preguiçosa? Ler me cansa. Mas agora com os vídeos, não é? Com os vídeos, muita gente não precisa ler, porque tudo que ela quer, clica lá no vídeo, ela aprende. Mas quando você lê, melhora seu raciocínio. Você tem vocabulário melhor. Sua vida vai mais adiante e você precisa ler a Bíblia para compreender a vontade de Deus para o seu coração. Na Bíblia Sagrada, nós temos revelado o caminho da salvação. Jesus Cristo, nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Quando você lê a Bíblia, sua alma revive, porque você lê as histórias da fé e as histórias que vão tornar sua alma cheia de vida, cheia da presença do Deus vivo e verdadeiro. Então, nós temos alguns compromissos, quem sabe ler. O primeiro deles é esforçar para que alguém aprenda a ler. Investir, ajudar. Alguém que aprenda a ler, você precisa ajudar mais. Incentivar a ler mais. Incentivar a conhecer a palavra de Deus. Você, meu pastor, que está me ouvindo, faz um projeto aí para ajudar sua ação social, as pessoas a progredirem na leitura. Ore também para que Deus tenha compaixão de nosso país, que as políticas do nosso país abençoem nosso país. Por quê? Quando a pessoa não lê, ele fica limitado. Aí, muitas vezes, ele acaba sendo dominado por quem ele não desenvolve uma linha de raciocínio bom. Você sabe, há certas coisas que a gente tem que ler muito, senão
as pessoas não serão abençoadas. Um médico, como é que o cara vai ser um médico sem ele ler e estudar muito? Como que ele vai ser um professor sem ler e estudar muito? Leia, hein? Leia. Vença essas barreiras. Tá bom? Outra coisa. Você podia pegar a sua Bíblia e dar uma lidinha hoje, hein, gente boa? O que você acha? Você não tem Bíblia, não? Pede aqui no Cada Dia que nós vamos te dar. Tá bom? Persiste em ler. Você não desista de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte de vida que jorra para sempre. A palavra de Deus é como uma água que lava a gente. A palavra de Deus é como uma fonte que desce dentro da nossa alma. Através das Escrituras Sagradas, você conhece mais de Deus e mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe ler tem responsabilidade com quem não sabe ler. Sabia disso? Vamos orar por isso? Vamos fazer um compromisso? Eu vou ajudar quem não sabe ler. Pode tomar esse compromisso? Eu vou ajudar. Minha organização vai ajudar. Eu vou orar por isso. E se você tem influência política aí na sua cidade, olha para ver o que está sendo feito. E você, quem sabe, pode abrir um curso na sua própria igreja para que as pessoas possam aprender a ler e ler a palavra de Deus. Amém? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor cuidou para que esse livro chegasse às nossas mãos. Obrigado, Senhor, pelos professores que nos ensinaram, a maioria de nós quando era criança. Obrigado pelos professores dos jovens e adultos, por aqueles projetos que foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos no nosso país para tirar o nosso povo do analfabetismo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as igrejas, abençoe as pessoas, abençoe os que sabem ler, para que nós possamos ser encorajadores daqueles que ainda não leem. Alguns, Senhor, já ficaram bastante idosos. Ajuda-nos, então, a sermos para eles uma fonte de sabedoria, uma fonte de enriquecimento, através daquilo que aprendemos, que nós também possamos compartilhar. Guarda a vida de cada um e abençoa nesta hora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O programa Cada Dia está interessado em tudo, você viu, não é? Está interessado em que você possa ler para compreender e amar a palavra de Deus. Fala com a gente aqui, pede uma dica, nós vamos te ajudar. Vamos lá, hein? Jesus te abençoe e te guarde. Persiste em ler, hein? Desanima não. E ajuda quem não sabe ler a ler para conhecer a palavra de Deus. Acredito que você, telespectador, absorveu bem esta mensagem sobre a necessidade que nós temos de termos um país, de lutarmos, contribuirmos na área da educação para termos um país alfabetizado. Um país realmente que todos saibam fazer a opção de escolha, de modo que a escolha seja certa, correta, ela seja proveitosa, ela seja edificante, ela traga êxito, porque em matéria de educação deixa muito a desejar. Desejo a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.